Shalom, shalom, que bom você estar comigo aqui no seu Papo Monoteísta. Hoje nós temos a belíssima voz de Rainha Israel cantando Sipur Hayah, que é a história da vida, né, dele, né? História de minha vida. Muito gostosa essa música, a voz dele extraordinária. Muito obrigado por nós podermos desfrutar disso, dessa voz extraordinária. E esse é o seu projeto leitura do livro Guia dos Perplexos, hoje no capítulo 63. Muito gostoso hoje podemos desfrutar junto com o Rainha Israel essa música extraordinária, Sipur Hayah, ou seja, história da minha vida. Então, se você ainda não está inscrito no canal Papo Monoteísta, inscreva-se agora, inscreva-se já. E ative o sininho para você receber todas as notificações do nosso canal Papo Monoteísta. E também continuar recebendo as notificações desta leitura do livro Guia dos Perplexos de Maimônides, que nós começamos a fazer a leitura do livro de Rambam. Então, você não é inscrito? Inscreva-se agora. Aproveite que nós estamos no início, logo começando já nesse primeiro minuto. Inscreva-se. Se você já é inscrito, vá lá, compartilhe, curta, compartilhe, dê relevância ao canal e ao projeto, divulgando o Torá, fazendo também mitzvah daquilo que você está usufruindo, que é essa leitura do livro Guia dos Perplexos. Muito gostosa essa música. E nós vamos partir agora então para a leitura do capítulo 63. Vem comigo! Então vamos lá, né? Capítulo 63 do livro O Guia dos Perplexos, na página 257, sobre os nomes de Deus, onde nós paramos, né? E vou ter a continuação. Sobre os nomes de Deus, continuação, o autor diz assim: faremos uma observação preliminar e explicaremos adiante a respeito do que Moshe, que a paz esteja com ele, perguntou. Eles dirão para mim: qual é seu nome? Vamos então. E o que direi a eles? Perguntou Moshe, está lá no Êxodo 3,13. Ok? Shemot 3,13. E de como o questionamento deste assunto se faz necessário, de modo que ele soubesse como responder. Quanto às suas palavras, mas eis que não me crerão, nem ouvirão minha voz, pois dirão: o Eterno não apareceu a ti. Êxodo 4:1, Shemot 4:1. Está claro que isso que se deve dizer a qualquer um que afirme ser um profeta, até que traga uma prova. Mais do que isso, se fosse como parecia simplesmente um nome pronunciado, então, das duas uma, ou os israelitas conheciam esse nome, ou jamais o haviam ouvido. Ora, se fosse conhecido por eles, eis que sua anunciação não seria uma argumentação para Moshe, pois o conhecimento dele seria equivalente ao deles. Só um instantinho para mim fazer uma devida correção. Aqui, beleza. Cadê? Onde está? O computador deu uma pausa. Aqui eu preciso corrigir essa pausa. Tá? Vou corrigir essa pausa aqui. Vamos lá. Tá.
Então voltemos aqui ao raciocínio. Eis que a anunciação, se fosse conhecido por eles, eis que a anunciação seria uma argumentação para Moisés, pois o conhecimento deles seria equivalente ao deles. E se jamais o tivessem ouvido, qual é a prova que esse fosse o nome de Deus? Como se o mero conhecimento desse nome fosse a prova suficiente? Depois de ensinar-lhes esse nome, Deus disse a ele: vai, ajunta os anciãos de Israel e ouvirão a tua voz. Shemot 16, 18. Êxodo, né? 16, 18. Depois disso, Moshe lhes respondeu, dizendo: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Shemot 4, 1. Embora Deus tivesse dito a ele anteriormente que eles ouvirão a tua voz. Em seguida, Deus lhe disse: eis, o que é isso em tua mão? E disse: uma vara. Shemot 4, 2. E tu precisas saber, para que toda esta obscuridade fique esclarecida, é o que te direi. Tu bem sabes o quanto naqueles tempos eram divulgadas as opiniões dos sabeus, que todos os seres humanos, com raras exceções, eram idólatras. Quer dizer, eles acreditavam nos espíritos, nos astros, na possibilidade de baixar coisas espirituais, nas ações dos talismãs. A alegação do conhecimento oculto naquele tempo era delimitada a isso. Ou a pessoa afirmava de possível argumentação ou demonstração que há um Deus do universo inteiro, como, por exemplo, Abraão. Ou, então, ele afirmava que uma entidade espiritual, que um astro, anjo ou algo parecido, havia baixado nela. Porém, afirmar ser um profeta, que Deus tivesse falado com ela e que a ensinava, isso jamais se ouvira antes de Moisés, nosso mestre, Moshe Rabbeinu. E não se engane sobre o que foi dito a respeito dos patriarcas, de que Deus falava com eles e se revelava a eles, pois não encontrarás neles esse tipo de missão profética. O chamamento a outros seres humanos ou o guiamento de outras pessoas, pois não fora dito a Abraão, Isaac ou Jacó, ou alguém que os antecedera, que Deus disse que são isso, ou que não façam isso, ou fui enviado a vós. Isso jamais havia ocorrido. Mas, ao contrário, o direcionamento divino era para os patriarcas somente no que diz respeito a eles mesmos e nada além disso. Ou seja, diz respeito à perfeição deles, a guiá-los sobre o que fazer e a anunciar o que viria a acontecer aos seus descendentes no futuro e nada além disso. Eles orientavam as pessoas através da argumentação do estudo, como está claro, na nossa opinião, por meio de palavras. E há as almas que havia feito em Haram. Gênesis 12, 5. Quando Deus se revelou ao nosso mestre Moshe e ordenou-lhe chamar os seres humanos e trazer-lhes a sua mensagem, então Moshe disse: a primeira coisa que me questionarão é se existe um Deus do universo. Depois disso, afirmarei que ele me enviou, pois todas as pessoas naqueles dias, com exceção de alguns poucos, não estavam cientes da existência de Deus. O máximo de sua compreensão não ia além da esfera celeste, suas forças, seus efeitos,
pois ainda não haviam ultrapassado o sensível nem haviam alcançado a perfeição intelectual. Portanto, Deus transmitiu a Moshe um conhecimento que ele deveria lhes comunicar para que fosse estabelecido junto a eles a existência de Deus. Isso foi expresso nas palavras Errier, Asher, esse Errier. Serei o que serei. Esse nome é derivado de Hayá, que significa existência, pois indica o sentido de era. E no idioma hebraico não há diferença entre Hayá ou Nitzá, ser ou existir. Todo o mistério se encontra na repetição da mesma expressão que indica a existência como um atributo, pois Asher, o que, requer a menção do atributo adjunto, pois é um termo completo que requer uma adição anexada no sentido das palavras audi e alti em árabe. O primeiro nome, que é o sujeito, foi expressado por Errie, e o segundo, que o descreve pela mesma palavra, Errie, como que dizendo explicitamente que o sujeito é ele mesmo o próprio atributo. Isso era a explanação do significado de que ele existia, mas não através da existência. Foi transmitido então o resumo desse significado, que é assim interpretado: o existente que existe, o ser necessário. Isso leva necessariamente à prova demonstrativa que existe algo de existência necessária que jamais fora inexistente e jamais será. E ainda explicarei a prova demonstrativa disso. Portanto, Deus fez conhecer a Moshe as provas pelas quais provaria a sua existência para os sábios, pois depois disso foi dito: vai, ajunta os anciãos de Israel. Shemot 3,16, ou seja, Êxodo 3,16. E ele lhes garantiu que eles entenderiam e aceitariam o que havia lhe transmitido, dizendo: e eles ouvirão tua voz. Shemot 3,18, Êxodo 3,18. Então, Moshe retornou e disse: eles, por meio dessas provas demonstrativas intelectuais, aceitarão que Deus existe. Mas qual será a minha prova de que o Deus que existe me enviou? E então foi-lhe concedido o milagre. Ficou esclarecido que as palavras qual é o seu nome, Shemot 3,13, Êxodo 3,13, não significa outra coisa senão: quem é este que afirmas que te enviou? E ele disse: qual é o seu nome? Somente para se expressar de maneira respeitosa em seu apelo, como se dissesse: nenhuma pessoa pode ignorar tua verdadeira essência. Nenhuma pessoa pode ignorar tua verdadeira essência. Mas se me perguntarem a respeito de teu nome, qual é a ideia que se pode indicar através do seu nome? Ele achou inconveniente dirigir-se a Deus e mencionar que alguém ignorasse a sua existência. Então, referiu-se à ignorância deles em relação ao nome, e não ao ser designado pelo nome. Assim também, o nome Yah indica a ideia de existência eterna. Shaddai é derivado de Dai, ou seja, ser suficiente, como em e o material era suficiente, Dayan, Êxodo 36:7. E o Shin se encontra no sentido de Aser, o que, como em que já, Shekvar, Eclesiastes 2,16.
O significado de Shaddai é, então, Hashem, que é suficiente. A intenção disso é que ele não necessita da geração do que gerou, nem tampouco da continuação da existência, pois a existência de Deus é suficiente em si. E assim o nome Hassim, forte, é derivado de Hossem, força, como em I, forte, Hasson, como os carvalhos, Amós 2:9. Assim também Sur, que é o homônimo, conforme explicamos. Eis que ficou assim esclarecido que todos os nomes são derivados ou ditos como homônimos, como Sur, e outros semelhantes, e que Deus não possui nenhum nome que não seja derivado, exceto o tetragrama, que é o Shem Hamon Verá, pois este não designa um atributo, mas sim a existência simples e nada além disso. A existência absoluta indica que seja eterna, ou seja, um ser de existência necessária. Entendas bem tudo o que foi dito. Nós hoje estivemos passeando pela explicação a respeito dos nomes sagrados do Eterno. E devemos desfrutar desta maneira o que o nosso professor, o nosso preceptor, Rambam, quis nos revelar hoje, nos ensinar hoje a respeito dos nomes de Deus, principalmente o nome sacrossanto, o Shem Hamon Orá é um nome suficiente e não pode ser pronunciado conforme nós já explicamos e as formas como ele pode ser explicado. E assim, quais são os significâncias do nome, porque todos esses nomes são derivados de alguma ação executada pelo Eterno. Muito bem, meus queridos, o próximo capítulo será sobre o nome de Deus e a glória de Deus. Então vamos falar um pouco mais, descrevendo sobre isso, desmistificando algumas coisas sobre o que se falam do nome de Deus e falam de maneira errada, e continuaremos aprendendo mais profundamente. Eu aguardo ansioso pela próxima aula. E você? Muito bem. Então, dessa maneira, eu aguardo você na próxima aula, lembrando de uma coisa. Vamos lá. Nós estamos beirando aí o 7º encontro, o seminário, né? Leinor, Brasil, que será feito ali na cidade de Itapecerica da Serra. Ainda tem algumas vagas, ok? E eu espero poder contar com você nesse seminário. Vá a esse seminário, participe, integre-se nesse seminário, aproveitando, né? Tudo aquilo que será ensinado, tudo aquilo que será desfrutado, não somente das comidas, da música, da convivência, mas principalmente das palestras. Vamos ter palestras com o nosso Rav Yaakov, vamos ter palestras com o Dor Leon Atar, e também um convidado internacional vindo de Jerusalém, exclusivamente para o seminário. Que legal! Então, você poderá usufruir de muitas coisas interessantes nesse seminário. Quero contar com você e quero dedicar também essa aula à feira completa, a Refúgio Sleiman, de minha querida esposa, que eu chamo de Rivka, minha Rivka, que é a Maria Frutuosa, e também o nosso querido foi ao médico também fazer alguns exames, e também para a cura completa do nosso querido Newton, né? Eu já coloquei aqui embaixo a dedicação,
o nome dele e do pai dele, né? Para o Sleiman, dedicando essas aulas a eles. E nós vamos ficando por aqui, aguardando que você possa compartilhar essa aula. Se você já é inscrito, se você não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho, curta e compartilhe. Se você quer contribuir com o canal, para a manutenção do canal, logo aí na descrição você tem a chave Pix ou o número da conta bancária, fica à vontade. Qualquer quantia ajuda a manter o canal. E dê relevância ao canal, compartilhando com outras pessoas, fazendo, curtindo e dizendo que vocês querem saber um pouco mais de Torá, querem saber um pouco mais da verdade, entra no canal Papo Monoteísta e ouça ali o livro O Guia dos Perplexos. Então, eu quero que você fique um pouco mais com o nosso querido Haim Israel, contando a história de vida, o Sipur Hayah. E assim nós encerramos por hoje. Muito obrigado. Não me abandone.